Outro também que é candidato à presidência, que só passa vergonha, né? É o Romeu Zema, que é o Mobral Zema, né? Que a gente chama aqui. Esse cara, pelo amor de Deus, velho. Esse cara, assim, não devia nem ser. É difícil dar uma notícia para ele, é difícil ouvir a voz dele, a gente não vai ouvir a voz. Mas ele disse que o Zema culpa BRICS por tarifaço de Trump e cobra a saída do Brasil. Olha o nível, o ponto que chega um sujeito desse. O grupo é formado por aliados comerciais e geopolíticos do Brasil, incluindo Rússia, Índia, China e África do Sul. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, que é pré-candidato à presidência da República, criticou o BRICS e disse que o Brasil deveria deixar o grupo. Zema publicou um artigo sobre o tema nesta quinta-feira no jornal Folha de São Paulo. O político afirmou que o grupo de cooperação geopolítica é um dos principais motivos para as tarifas comerciais impostas ao Brasil pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recentemente. Imagina o Zema, presidente do Brasil, o entreguismo que ia ser. Abre aspas para ele aqui. Os países integrantes do grupo aprofundaram a discussão sobre a criação de sistema de pagamento alternativo ao dólar, proposta que vem sendo discutida pela organização desde 2023. O gesto pode ser interpretado como um desafio gratuito aos Estados Unidos. E aí eu queria trazer aqui, falando, né, de pessoas que têm um entendimento um pouco diferente das coisas. O Alckmin hoje foi na Ana Maria Braga. Foi daqueles episódios da Ana Maria Braga que você fica com sono, porque o Alckmin dá sono. E tudo bem, né? Ele, o picolé de chuchu, é uma pessoa que não tem carisma, tem carisma negativo, né? Parece uma porta sanfonada. Assim, é muito carismático. Mas ele, a Ana Maria Braga, que é esquerdista, tá? E colabora com partidos de esquerda, tudo mais, ela defendeu o Alckmin aqui, ó. Defendeu o Brasil. Defendeu o Brasil. César Tralli falou: não é uma afronta responder aos Estados Unidos citando a China como parceiro de mercado, Ana Maria, mas não é o certo? Tem quem queira mesmo. Olha aí. Uma entrevista no jornal The New York Times em que o presidente da República brasileiro diz que se o Trump, se os Estados Unidos não quiserem os produtos brasileiros, tem quem queira. E aí citou a China, que é arqui-inimiga dos Estados Unidos hoje. Então... É uma verdade, não é? Não tem quem queira? Sim, é. Esse foi o que o presidente Lula disse nessa entrevista. Uma entrevista. Maravilhoso! Vamos ver de novo aqui, ó. Ela é super... diz que se o Trump, se os Estados Unidos não quiserem os produtos brasileiros, tem quem queira. E aí citou a China, que é arqui-inimiga dos Estados Unidos hoje. Então... É uma verdade, não é? Não tem quem queira? Sim, é. Não, esse foi o que o presidente Lula disse. Eu amo a risada dela, cara. Ela já tá naquele momento que ela não abre mais a boca para falar, né, cara? É complicado, cara. Né? É muito botox, muita coisa aí. O Alckmin deu uma aula ali, né? O Alckmin é um cara preparado, né? Já foi governador de São Paulo por 18 vezes aqui. Né? Ele é um cara preparado e é um cara que está se saindo, cara, muito bem, eu diria aqui, como o vice-presidente do Brasil, porque ele traz uma calma ali, né? E uma conversa mansa, fácil, e vai falando as suas coisas, né? A gente sempre falou aqui que o Alckmin é o brasileiro mais feliz atualmente, desde que foi alçado ali a vice-presidência, né? E tem feito, né? O ministério dele trabalha muito com essas sanções, contra as sanções. Ele está tendo um papel fundamental ali de discutir isso, né? O que você vê? Como o Alckmin está agindo, que você acha assim nesse ponto? E se o Brasil realmente tem a China como parceira comercial que pode substituir aí parte do que não for mais enviado aos Estados Unidos? Cara, o Alckmin foi o cara certo indicado pelo governo, né, para negociar, porque ele é um cara que, mano, em alguma medida, assim, o Alckmin, ele dá uma driblada na chamada politização, meu pau na sua mão, né? E, para além de tudo, ele é o cara do Ministério, do MDIC, né? Então, ele também tem um corpo técnico ali, a galera que faz as negociações, que senta na mesa. Quando veio a primeira notícia de que o Brasil ia taxado, foi dentro do MDIC que o Brasil já fez uma lista grande dos setores que poderiam ser mais afetados, menos,
fez uma lista também do que o Brasil poderia eventualmente ceder numa negociação, né? Então, vamos ceder aqui, vamos conversar ali, vamos conversar lá. E ele foi muito bem, né, nessas negociações, assim. E o Alckmin tem uma grande vantagem, que é um cara que, dentro de uma parcela da população que não é muito afeita ao PT, não sei o quê, que é o empresariado no geral, né, a galera do dinheiro e tal, o Alckmin transita nessa gente, né? Ele foi escolhido vice para isso, né, Beze? Para vencer a resistência eleitoral em 2022 do empresariado, do agro, interior de São Paulo, né? Essa galera assim que vê nele como um gestor, né? Sim. Vai inaugurar uma usina em Pindamonhangaba, né? Usando as suas meias. Viu que ele estava com meia de café hoje? Sempre engraçadinho, Ele é engraçadinho, E, então, Vovô garoto. acho que foi um golaço hoje colocar ele na Maria Braga, né? E cara, a China, olha, por tudo que eu tenho ouvido, né? E a gente fala com gente o dia inteiro para entender, né? Porque, cara, jornalista não sabe nada, né, velho? A gente fica perguntando para quem sabe. Nosso trabalho é esse, né? A China pode ser, por um lado, uma ajuda de salvação, no sentido de que no médio prazo e longo o Brasil vai ter que ser muito esperto e diversificar a pauta de exportadora. Hoje o Brasil está super exposto à China, por exemplo, né? O nosso perigo maior é estar exposto à China do que os Estados Unidos. Claro, nos Estados Unidos tem um perigo maior porque é o Trump, que é o que é. Mas vamos supor, assim, amanhã a China muda a política econômica e diz que, como eles já fizeram uns tempos atrás aí, vai importar menos soja e vai começar a plantar mais. E aí? Qualquer mexida no ponteiro ali na China, a gente está falando de 1 bilhão de pessoas, né, cara? Então, a China decidiu que nos próximos 10 anos vai importar 8% menos de soja. Cara, para o Brasil isso aí é um problema, né? O Brasil hoje é um país super exposto em relação a vender coisas para a China, principalmente em matéria-prima, né? Do agro aí e tal. E, ao mesmo tempo, a China também é concorrente do Brasil em muitas coisas. Então, por exemplo, o aço e minério de ferro, a China é concorrente. Ela não é compradora ou só compradora. Ela pode concorrer com o Brasil em outros mercados. Então, assim, eu não tenho visto muito otimismo no lado, assim, das pessoas que a gente conversa, né? O professor Leonardo Trevisan, o próprio Elias Jabbour, né? A China não é a boia de salvação. Os Estados Unidos não querem, então tá, então a China quer. Não é assim que funciona. Os contratos são fechados com muita antecedência. Essas exportações, cara, de matéria-prima, por exemplo, vou dar um exemplo de grãos, que as pessoas acho que muitas vezes não conhecem, né? Como é que funciona. Tem muitas safras que já estão vendidas, Bess. Por exemplo, o café estava numa alta histórica, né? E aí, o que acontece? O produtor, ele olha e fala o seguinte, não, eu vou vender as minhas próximas 5 safras. Ele antecipa no preço atual. Ele tem um deságio, claro, mas ele tem uma grande vantagem que, por exemplo, daí ele vai antecipar 5 anos de colheita. Vai cair toda essa bufunfa no colo do cara, entendeu? E aí ele tem que se virar com o preço. Se lá na frente o preço for mais alto, mais baixo, não sei o que, é problema dele. Se aumentar custo de insumo para plantar, para não sei o que, se ele tiver prejuízo daqui a 3 anos, problema dele. Ele vendeu no preço que ele vendeu. Mas como o preço do café estava absurdamente alto, muita gente imaginou que nos próximos anos vai cair. E de fato tem uma tendência de cair, né? Então, veja, muitas safras já estão vendidas há muito tempo. Isso é uma questão. Você não consegue manobrar uma safra que está vendida já para os Estados Unidos, por exemplo, pelos próximos 3, 4, 5 anos. Então, não existe safra para vender. Vai ter que esperar anos para conseguir fazer essa mudança. E outra coisa, as importações, cara, de produtos, né? E grãos é um exemplo. Elas têm uma mecânica que é uma mecânica que a gente não para pensar, mas assim, se você, por exemplo, no Brasil, o Brasil exporta muita soja, né? Só que o produtor, ele vende a soja para em outras empresas. Então, quem é que compra a soja do produtor? A Cargill, a Bunge, algumas cooperativas, poucas, né? Então, são assim, 4, 5 empresas que concentram a compra de toda a soja que é produzida no Brasil. Elas compram aqui dentro, tá? Para importar, para levar para fora essa soja, nem todas essas empresas, às vezes uma cooperativa, ela não tem condição de exportar a soja. Por quê? Se você exporta um navio de soja, por exemplo, navio com várias toneladas de soja, aquele navio, ele
você só vai receber quando a carga chegar e for entregue na China, certo? O que acontece nesse meio tempo? Você precisa depositar um dinheiro na Suíça. A Suíça ela faz a intermediação desses dinheiros que ficam transitando temporariamente no mundo. Então, se eu quiser exportar hoje uma carga de soja, eu não consigo, pelo simples fato, Beze, que eu tenho que ter 150 milhões de reais disponíveis para mandar isso para um banco garantidor na Suíça, aquele dinheiro fica lá, até ele chegar no destino, ser verificado se você entregou a qualidade da semente que você vendeu, se a quantidade está correta, se o grão não está molhado, se não apodreceu, uma série de coisas. Se você não mandou brita no lugar, se dá qualquer problema, se o avião afunda, por exemplo, parte desse dinheiro que você depositou na Suíça vai embora. Vai embora, porque ele é dado como garantia. Então, esses mercados, não é assim você apertar um botão, agora vamos vender para a China. Não é assim que funciona. Ele é hiper complexo. Então, uma coisa é o que a gente vai sofrer ou não no curto prazo. Outra coisa é diversificar para quem a gente vende e como a gente vende. E isso a gente está falando de 3 anos, 5, 8, 10, 15. É uma outra conversa, entendeu, velho?